Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje eu irei explicar um assunto muito recorrente em vestibulinhos. Se você já prestou ETEC, você vai saber muito bem que muitos assuntos envolvendo regra de três são abordados no vestibular, né? E eu vou desmembrar certinho como que resolvemos situações problemas com regra de três, tudo para o melhor entendimento de vocês. Eu irei disponibilizar na descrição do vídeo um link para download do e-book dessa aula. Lá ele vai ter os mesmos exemplos que eu estou usando nessa aula aqui, só que tudo escrito, tudo certinho, explicando os exemplos também para futuros estudos também de vocês, auxiliar no futuros estudos de vocês. Bom, vamos começar. Regra de três basicamente o que? Eu tenho que descobrir uma grandeza de acordo com os valores que a situação problema está me oferecendo. Um exemplo prático e simples de regra de três seria a gente converter centímetros para quilômetros. Isso seria um bom exemplo, entendeu? Mas melhor do que falar, vamos agora explicar com um exemplo, já direto. Para fazer um brigadeiro utilizamos 50 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 brigadeiros. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Bom, primeira coisa na regra de três que devemos fazer é separar as grandezas. Então, quais são as duas grandezas que temos aqui? A quantidade de brigadeiros e a quantidade de gramas de chocolate que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Vamos separá-las em uma tabelinha. Temos aqui a quantidade de brigadeiro e a quantidade de chocolate. Então, para fazer um brigadeiro, precisamos de 50 gramas de chocolate. Só que, o que nosso problema quer? Ele quer o quê? Que a gente tenha a quantidade de chocolate para 5 brigadeiros, ou seja, 5 brigadeiros para X gramas de chocolate. Vamos dizer assim. Por quê? X. X é a incógnita e eu quero saber quantas gramas de chocolate eu preciso para fazer 5 brigadeiros. Primeiro, para começarmos a resolver isso, vamos ter que fazer uma multiplicação em x, uma multiplicação cruzada. Como assim? Vou pegar o 5, vou multiplicar por 50. E o 1 que eu vou multiplicar por x. Entendeu? De novo, 5 por 50, 1 por x. Vamos lá. X vezes 1, tá? X vezes 1. 50 vezes 5. 50 vezes 5. Pronto, montamos já a equação. Montada a equação, você resolve ela igual a uma equação de primeiro grau. Como assim? Fazendo aqui, ó, 50 vezes 5, 250. X vezes 1, x. Então, como resposta, precisamos de 250 gramas de chocolate para fazer 5 brigadeiros. Isso é o básico da regra de 3. Porém, temos duas vertentes agora. Existe a regra de 3 diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Como assim? A diretamente proporcional é quando, se aumentamos esse exemplo que eu usei do brigadeiro, é um exemplo diretamente proporcional. Se aumenta a quantidade de brigadeiros, logo a quantidade de chocolate também aumenta. Entendeu? Se um aumenta, o outro aumenta também. Já inversamente proporcional seria o seguinte: se um aumenta, se uma variável aumenta, a outra variável abaixa. Ou vice-versa, né? Se uma variável abaixa, a outra aumenta. Melhor do que explicar, vamos fazer um outro exemplo com uma regra de 3 inversamente proporcional. Vamos lá. Uma moto com velocidade de 120 km por hora gasta 15 minutos em um certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 50 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Então vamos lá. Se isso daqui é um exemplo inversamente proporcional, por quê?
Se eu aumento, se eu abaixo, desculpa, perdão, se eu abaixo, estou abaixando a velocidade. Logo, abaixando a velocidade, eu demoro mais tempo no percurso, nesse percurso. Ou seja, abaixando a velocidade, eu aumento o tempo. Entendeu? O jeito de construir é igual, só vai mudar uma coisinha. Vamos lá, a gente separa as grandezas, as variáveis, né? Velocidade, 120 km por hora, eu demoro 15 minutos, que seria o tempo, né? Agora, 50 km por hora, eu demoro X tempo, que é o quanto eu quero descobrir. Então tá. Só que tem essa observação, que essa situação problema é uma situação problema inversamente proporcional. E vamos fazer agora? Vamos inverter. Como assim? X sobe, 15 desce. Só vamos ter que inverter uma das variáveis. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Invertendo, como é que irá ficar? X vem para cima e 15 veio para baixo. Tudo bem? Agora, resolver igual uma regra de 3 normal. 50, fazer a multiplicação cruzada. 50 vezes x, 120 vezes 15. Vamos lá. 50 vezes x, 120 vezes 15. Vamos lá. 50 vezes x dá 50x. 120 vezes 15 dá 1800. 50 está multiplicando x, passa dividindo. 1800 dividido por 50. Essa divisão dá o quê? 36. Então, nossa resposta vai ser o quê? A moto a 50 km por hora demora 36 minutos para percorrer esse percurso. Entendeu? Isso é um exemplo de uma situação problema inversamente proporcional, quando uma variável aumenta, a outra baixa. Ou pode ser o contrário, uma variável abaixa, a outra aumenta. Agora vamos para mais dois exemplos. Esses dois exemplos eu peguei de umas provas da ETEC. Acho que é interessante colocar também. Vamos lá. De acordo com o censo realizado no Brasil em 2010, havia cerca de 48 homens para 50 mulheres. Sabendo-se que, ainda segundo essa pesquisa, havia aproximadamente 93,4 milhões de homens no Brasil, então o número de mulheres no Brasil em 2010 era aproximadamente em milhões. Vamos lá. Quantidade de homens, quantidade de mulheres. Tudo bem? Vamos lá. Eu tinha 48 homens para 50 mulheres. Só que agora, nosso estudo, a gente tem o quê? A gente sabe que a população de homens no Brasil é 93,4 milhões. E X mulheres, que a gente não sabe, para X mulheres, que a gente não sabe a quantidade de mulheres no Brasil. Mas iremos descobrir. Se, primeira observação, se aumenta a quantidade de homens, a quantidade de mulheres aumenta? Sim. Então é diretamente proporcional. Então não precisa fazer a inversão aqui. Inverter uma das variáveis. Então vamos lá. Fazemos a regra, a multiplicação em x. 50 vezes 93,4, 48 vezes x. 50 vezes 93,4 dá 4.670, igual a 48x. Vamos lá. 48 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, x 4.670 dividido por 48. Logo, x vai ser igual a 97,29. Bom, a gente vê aqui nas alternativas qual que chega mais próxima, arredondando. A alternativa D, 97,3. Então, nossa resposta vai ser o quê? Letra D. Tudo bem? Agora vamos para o último exemplo da aula de hoje. Até o final do século XVIII, a falta de uma linguagem comum para a medição de grandezas foi o problema na comunicação de informações, entre elas as científicas. Por isso, se criou sistemas de unidades chamados Sistema Internacional. A implantação desse sistema de medida ainda passa por uma fase de adaptação. É o caso da unidade de energia
que os moldes antigos era caloria, cal, e no sistema internacional a mesma grandeza atualmente se mede em joule, J. Assim sendo, se a embalagem de um determinado alimento indica que o valor energético desse alimento é 340.000 cal, também deverá informar que a energia é em joules aproximadamente. Ele diz aqui também, considere 1 cal igual a 4,2 joule. Certo, como que a gente vai fazer? Separar as grandezas igual aos outros exemplos. Cal e J. Caloria e joule. Se para uma caloria eu tenho 4,2 joule, para 340.000 calorias eu tenho quantos joule? Entendeu? Vamos lá. Multiplicação em x, 340.000 vezes 4,2 e 1 vezes x. 340.000 vezes 4,2 dá 1.428.000. 1 vezes x, x. Então já temos nossa resposta aqui. Precisamos 340.000 equivale a 1.428 joules. Ele pede uma resposta aproximadamente. Então, qual dessas alternativas fica mais próximo desse valor? Alternativa A. E assim, já sabemos, matamos essa questão, conseguimos completar o exercício. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostarem, curta o vídeo, isso é muito importante para o canal. E se inscreva, porque em breve estaremos disponibilizando mais vídeos de videoaulas, ensinando mais conteúdos. E caso você queira algum conteúdo, comente aí. Muito obrigado.